Boa tarde. Nesta apresentação, iremos falar sobre o liberalismo. Este grupo é composto por Bruna Lima, Jennifer Sintra, Samara Jesus e Vitória Silva. O que é liberalismo? Como o próprio nome aponta, o liberalismo é uma teoria política, econômica e social embasada nos ideais de liberdade individual e mercantil, em que toda a população deve ter direitos humanos iguais para garantir a livre concorrência no mercado. Nesse sentido, os governos adeptos ao liberalismo econômico e político devem promover a liberdade singular e evitar imposições estatais, desenvolvendo uma sociedade justa e igualitária para todos, inclusive na distribuição de serviços e recursos públicos. Dessa forma, uma das bases fundamentais do modelo é o individualismo, tendo em vista a sua prioridade em frente ao coletivo. Em outras palavras, a não considerar a hierarquia social, cada ser humano se torna livre e igual perante o Estado e, portanto, vive em função das suas próprias necessidades. É possível perceber, então, que esse movimento teve início com o Iluminismo e as revoluções burguesas europeias, tendo o intuito de acabar com a monarquia e suas formas de controle social. A partir disso, a teoria liberal demandava livre e ampla concorrência no mercado, sem atuação e restrição do Estado, assim como exaltava a liberdade de expressão e de pensamento, tanto no universo ideológico quanto religioso. No entanto, embora o discurso manifestasse a importância do desenvolvimento de direitos iguais, com a livre concorrência econômica, as sociedades foram se tornando cada vez mais desiguais, ocasionando problemas políticos e econômicos que, em conjunto com a destruição social da Primeira Guerra Mundial e as concorrências socialistas e comunistas, levou o liberalismo ao fracasso. Teóricos do liberalismo. Assim como as outras ideologias políticas e sociais tiveram seus teóricos notáveis, o liberalismo contou com diversos autores que desenvolveram técnicas e funcionamentos para o novo modelo econômico. Os dois maiores estudiosos que deram início ao liberalismo econômico e ao liberalismo político foram Adam Smith e John Locke. Enquanto Adam Smith era o pai do liberalismo econômico, John Locke ficou conhecido como o fundador do liberalismo político, lançando mão de ideias flexíveis para alavancar o poder privado e favorecer a ascensão da burguesia, e por consequência dando base à Revolução Francesa de 1789. Segundo sua teoria, cada ser é livre para fazer o que quiser, desde que não prejudique a existência do outro e reforçando o ideal individualista do sistema liberal. O Adam Smith, com conhecimentos sólidos sobre economia e filosofia, contribuiu para a criação e o fortalecimento do liberalismo ao desenvolver a sua teoria laissez-faire, isso é, a atuação livre do mercado privado sem interferências e imposições estatais, que na época eram realizadas por meio do mercantilismo. Justamente por isso, ele é conhecido como o pai do liberalismo econômico, enaltecendo a individualidade e influenciando as industrializações europeias. Para Adam, isso não só permitiria o crescimento econômico privado, como também promoveria o bem-estar social. Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais, pensamento herdado do filósofo inglês John Locke, que assegurariam o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia, de trabalhar, acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada. Do mesmo modo, eram direitos naturais a vida, a liberdade, sendo vedada ao Estado qualquer forma autoritária e injustificada de restrição de liberdade ou assassinato dos cidadãos. Para os teóricos liberais modernos, não havia qualquer justificativa para o controle da vida, do governo e da economia por parte dos monarcas. Isso porque a monarquia absolutista estava assentada no ideal do direito divino, ou seja, os governantes eram pessoas eleitas por Deus para guiar o povo. O pensamento moderno, já altamente racional, rejeitava essa noção. Características do liberalismo.
O liberalismo, como um todo, visava acabar com a opressão do chamado Antigo Regime, as monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo as potências europeias. No entanto, todas as vertentes iniciaram em um ponto em comum, sendo sustentadas por bases específicas que determinam o que é o liberalismo. As principais características são ampla e livre concorrência de mercado, individualismo e valorização do trabalho, diminuição das barreiras econômicas e medidas restritivas, valorização das leis, liberdade ideológica de expressão, priorizando tolerância quanto aos pensamentos contrários e opositores, instituição de lei da oferta e procura, isto é, quanto mais produtos disponíveis no mercado, menor deverão ser os preços. Para os modernos, era a razão distribuída entre as pessoas a responsável por criar um projeto de mundo capaz de impulsionar a sociedade e os indivíduos ao crescimento. Esses ideais, que constituíam o iluminismo, geraram o centro do pensamento liberal, a capacidade individual de trabalhar, criar e evoluir. Por exemplo, no liberalismo clássico, o sistema dá preferência aos direitos civis, sustentando-o como foco de intervenção. Já o econômico tende a focar no mercado e na baixa atuação estatal. Liberalismo político é preciso conhecer a sua vertente política aplicada nos regimes monárquicos e absolutistas. Desenvolvido por John Locke, o sistema político liberal é opositor ao modelo monárquico. Os ideais do rei e dos seus aliados não englobam o desejo da população como um todo. Um regime pautado não permite o crescimento econômico e social, ferindo os princípios da liberdade e da igualdade, preconizados pelo liberalismo econômico. Nos países que o liberalismo econômico atua, o crescimento exponencial da produção é facilitado e, por consequência, o lucro. Aqui, as leis da livre concorrência e da oferta e procura são bem-vindas, assim como o direito da propriedade privada e a forte valorização do trabalho humano, que providencia sustentos para a sobrevivência individual. Liberalismo e neoliberalismo. Depois das mudanças sociais, políticas e econômicas que aconteceram durante a Guerra Fria e após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o conceito de neoliberalismo. Ao avaliar certas incoerências no discurso do modelo clássico e sua ineficiência em se adaptar ao contexto atual capitalista, globalizado e diversificado, alguns teóricos desenvolveram um novo sistema com base nos ideais tradicionais. A grande diferença de liberalismo e neoliberalismo é o contexto social em que ele é aplicado, e quanto o primeiro foi criado como uma forma de luta contra a monarquia, o segundo para apoiar os ideais capitalistas favorecendo a economia privada. Basicamente, o liberalismo é um regime político, social e econômico com ideais embasadas no livre comércio, individualidade e liberdade de expressão. Basicamente, a nossa conclusão é que o nosso grupo acredita que o liberalismo é o governo aonde tem democracia e também respeito aos direitos